Boa noite a todos. A nossa mensagem hoje vem do livro Pão Nosso, do nosso amigo Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e se intitula Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Palavra de Jesus, segundo João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mãos. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletindo na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Então, nosso amigo Emmanuel, mais uma vez, sabiamente nos trazendo despertares, né, para novos dias, para as nossas reflexões do que nós estamos a fazer aqui, né? E uma frase logo no início que me chamou a atenção é: examinando os tesouros do presente, descobriremos nossas oportunidades preciosas. E o que nós estamos fazendo das nossas preciosas oportunidades? Estaremos aproveitando-as? Estaremos conseguindo enxergá-las? Ou será que ainda o véu encobre os nossos olhos e nós continuamos nas trevas? Então vamos refletir, vamos pensar, vamos nos olhar, nos autoanalisar para tentarmos, pelo menos, prosseguir para a luz, como Deus nos os disse, né? Boa noite a todos, uma boa palestra. Bom e amado Mestre, Senhor, os nossos sentidos voltaram-se para os sofredores, para os enfermos internados nos hospitais, pois a necessidade do sangue a ser levado nesses hospitais é muito grande, Senhor. E neste momento, quando a senhora falava, nos trazia a reflexão. O que fazer e como fazer
para levar o grito de pedido de socorro a tantos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser um instrumento teu, um instrumento da tua vontade, ao alardearmos por aí que há necessidade de sangue nos hospitais. E assim, Senhor, com os nossos pensamentos voltados ao bem e ao bom e ao belo, nos dirigimos aos nossos guias e protetores, pedindo a eles para que, em nome de Deus, nos permita iniciarmos a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Agora tá, né? Mas todo mundo ouviu dar boa noite, né? Tá muito alto, eu acho. Que a paz do Cristo esteja entre nós, que a gente possa agora se desligar de tudo que a gente deixou lá fora, né? Para a gente fazer uma reflexão muito interessante, né? O tema da palestra de hoje é mãe. E desde que me pediram para falar sobre esse tema, eu fiquei assim, muito preocupada, né? Porque é um tema que parece simples, mas que ao mesmo tempo é complexo e muito pessoal, né? A gente vai tentar fazer uma reflexão em cima de algumas citações do Evangelho, de Joana, enfim, pensar um pouquinho, né, nessa grandiosidade que é ser mãe. Ser mãe em todo o sentido bem amplo da palavra, né? A gente estava lendo no livro da Joana, no SOS Família, então ela fala das mães dos filhos adotivos, das mães dos filhos deficientes, das mães dos filhos ingratos, das mães dos maridos, das nossas mães, e ela vai falando de várias mães, né? E porque a gente sabe que, na realidade, a maternidade não é só aquela que vem do nosso ventre, né? A maternidade, antes de tudo, ela precisa vir do nosso amor, do nosso sentimento, do nosso querer. Então, a gente vai falar um pouquinho, e a gente tentou, de alguma forma, tentar falar de mãe, é uma coisa meio estranha, né? Sem falar de dor. Parece que ser mãe dói, né? Até dói, né? Fisicamente dói, né? Mas é um prazer muito grande, é uma realização muito grande. Você saber que você está dando à luz a um outro ser, né? É como se fosse assim, a realização, né, de uma mulher. Poder ser mãe no sentido mais amplo. Não necessariamente do filho que sai do seu ventre, mas daquele que você ama. E aí Joana começa a dizer para ele, para a gente, né, assim, tu e eles sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. Vou passar para lá, né? Senão não vê ali, né? Pode ficar? Eu gosto dessa. Tá, aqui tá, vocês estão enxergando aí, né? Então, ela começa a dizer, lá num itemzinho do SOS Família, quando ela fala da importância da família, né? E quando a gente fala da importância da família, os pais que me perdoem, mas, na realidade, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Hein, gente? Na mãe, né? É na mãe. A maternidade é o início de tudo, né? O que seria da maternidade dos homens, dos seres humanos, se não houvesse a mãe, né? E o que seria de todos os seres da natureza? Então, ela fala lá, quando ela fala da família, da importância da família, ela começa a falar da mãe. Porque nós sabemos o quanto que é importante um lar, né? O quanto que é importante a formação de um lar com o pai e com a mãe, mas a gente sabe que
o centro, né, a base, o esteio de um lar é a mulher. Com algumas exceções, né, não desfazendo da importância do homem na família, mas a mulher é a mãe. É a mãe. É a que tem o amor, é a que tem a compreensão, é a que tem a resignação. Então, a Joana começa dizendo, quando a gente fala de mãe, não dá para falar de mãe sem falar de filho. Né? Uma coisa está ligada à outra completamente. E ela diz, olha, tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. E por que a gente começa dessa forma? Porque a maternidade é maravilhosa. A gente sonha em ser mãe. A gente se programa. E quando a gente recebe aquele serzinho tão fofo, tão lindo, tão inocente, tão indefeso, precisando da gente para tudo, não tem como não amá-lo. Não tem como não acolhê-lo. Mas esse ser vai crescer. E ele é um espírito. E nós não sabemos o que nós temos de compromisso com esse espírito, mas nós sabemos que temos. Né? Nós já sabemos, se nós estamos aqui, é porque a gente acredita na imortalidade da alma, e se a gente acredita na imortalidade da alma, a gente acredita na reencarnação, então a gente sabe que ninguém se cruza por acaso. Impossível. A gente não pode ficar aqui perdendo tempo imaginando por que eu me cruzei com fulano. Mas, com certeza, não foi por um acaso. E não é por um acaso que a gente recebe os nossos filhos. Então, Joana começa logo a dizer para a gente, tenha certeza, nós temos um compromisso com ele. E aí, quando ele chega pequenininho, fofinho, indefeso, a gente fala assim, vai ser tudo muito simples. É só trocar fraldinha, é só dar uma mamazinha na hora certa e vai ser tudo tranquilo. Mas aquele serzinho vai crescer. E vai começar a buscar a individualidade e a personalidade própria dele. E nós, então, precisamos de todo um preparo e todo um apoio para poder lidar com as situações que vão se apresentando. É por isso que eu fiquei pensando muito, falei, gente, não tem como falar de mãe sem falar de dor. Porque o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor do Cristo. Porque é um amor incondicional. O filho chora, o filho briga, o filho esperneia. Ao mesmo tempo que você diz assim, eu não aguento mais, 2 segundos depois você olha e fala, meu Deus, como eu amo esse filho. Seja em qualquer situação. Eu sempre lembro que há um tempo atrás, a tia Guacira estava fazendo uma reunião aqui com a gente e ela tinha uma agenda, e na agenda tinha uma frase que eu nunca mais esqueço, que a frase dizia assim, o maior marginal do mundo teve uma mãe que o amamentou, e que com certeza o amou. Impossível não amar. Então, é esse amor incondicional que se assemelha ao amor do Cristo, é que nós nascemos com ele. É que é inerente à nossa vontade. Por mais que a gente queira se negar, por mais que a gente queira brigar, por mais que a gente prometa que vai ficar de mal, né? A gente promete, daqui a pouco não dá mais para alimentar isso. E aí a gente precisa, e por conta disso, a gente passa por momentos de dores. A gente passa por momentos de decepções, a gente passa por momentos de desgosto, mas a gente também passa por momentos de alegria. E aí é quando Joana fala que a gente precisa lembrar dos compromissos, porque a gente precisa encontrar o consolo. E é essa doutrina que traz isso para a gente, é o Evangelho. E aí a gente, até em cima de uma mensagem que nós recebemos, eles fazem referência ao capítulo 5 do Evangelho, que fala de bem-aventurados aflitos. E lá no item 9, eu tirei alguns trechinhos, né? Ele começa assim, causas anteriores das aflições. Aí eu falei, que interessante, né? Eu acho que é uma boa reflexão
para a gente tentar superar a nossa caminhada na maternidade. Porque elas não vão ser flores. Porque as nossas vidas não são só flores. E porque nós, né, temos o sentimento de posse. Quando a gente engravida, aí a gente começa, dali por diante, a falar assim, é o meu filho que está na minha barriga, que eu estou alimentando. Né? O pai não tem muita participação, não, porque eu é que estou carregando o filho na minha barriga. Né? E aí, às vezes, quando o filho faz alguma coisa, a gente diz assim, olha, mas você saiu de mim, então é meu, estava aqui dentro. E a gente cria uma expectativa, porque se é seu, tem que ser do jeito que você quer. E aí vem as dores, e aí vem as aflições, e aí vem a dificuldade que você começa a ter de entender por que se é seu. Se foi você que gerou, se foi você que alimentou durante 9 meses, depois foi você que chorou, que passou a noite em claro, que trocou fralda, que deu banho, por que não tem que ser do jeito que você quer? Você idealizou. Você faz planos de que tudo seja exatamente quando crescer, vai fazer assim, assado, e aí quando é pequenininho é uma maravilha, porque você diz assim, hoje você vai sair de bonezinho vermelho e tênisinho branco. Mas, e hoje em dia está pior, né? Quando faz 4, 5 anos, eu acho, né? Já diz assim, não, mas eu não quero boné vermelho. Aí você fala, nossa, mas eu me sacrifiquei tanto para comprar esse boné. E a gente vai falando assim dessas coisinhas pequenas que são muito fáceis de você relevar. Mas à medida que esse filho amado vai crescendo, ele vai trazendo, não via de regra, às vezes situações, personalidades que não tem nada a ver com tudo aquilo que você idealizou. E hoje em dia, às vezes não tem nada a ver com a educação que você teve anteriormente. E aí você fica, meu Deus, mas com a minha mãe não era assim, por que comigo tem que ser assim? Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar buscar no Evangelho a resignação, o entendimento dessa situação. Porque domingo é Dia das Mães. E é tão bonito, tão maravilhoso. A gente vê o comércio todo enfeitado. A gente vê os nossos filhos se mobilizando para mandar poemas, para comprar presentes, para fazer homenagem. Mas o domingo vai passar. E os dias vão continuar. E os nossos filhos vão continuar a crescer, a amadurecer, a viver a vida deles. E nós, como mães dedicadas e apaixonadas que somos, precisamos nos preparar para entender cada vez mais. E aí no Evangelho, nas causas anteriores das aflições, no item 9, ele diz assim, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Aí a gente já fica feliz. Se eu tenho um filho ingrato, se o meu filho não corresponde às minhas expectativas, se eu tenho um filho que eu não entendo ou um filho que não me entende, isso não significa dizer que eu fui uma pessoa muito má para ele ou ele foi uma pessoa muito má para mim. Isso significa dizer que nós estamos nos reencontrando para crescer. É a oportunidade da reencarnação. É a oportunidade do nosso progresso. Mas para isso, é necessário que a gente busque a resignação, com equilíbrio. E aí ele continua. Pode trocar. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece
nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. A gente sabe que, mais uma vez eu quero dizer que não é via de regra, mas cada um de nós sabe que em cada momento das nossas vidas, principalmente quando os nossos filhos crescem, a gente se vê nesta situação pedindo a Deus que nos dê resignação para entender esse ser tão amado, esse ser tão especial, que a gente não consegue em momento algum se desfazer deles, né? Eu costumo dizer que a gente pode ter ex-marido, ex-esposa, mas não dá para ter ex-filho. Dá para ter ex-filho? Por mais problemas que a gente tenha com o filho, por mais que a gente diga para ele, eu não quero mais olhar para a sua cara, né? É uma coisa aqui dentro, mais forte que tudo, que a gente chora, a gente sofre, que dói, mas que a gente pede a Deus que nos dê a resignação. E o que o Evangelho vem mostrando para a gente, e o que a Joana disse antes, é assim, a gente precisa não se desesperar mais. A gente sabe que isso não é fácil, mas os nossos filhos são espíritos. Eles têm personalidade própria. Eles vieram para nós, né, quando ele nos foi emprestado por Deus, nos foi confiado, foi para que a gente encaminhe, mas a gente não determina. Para que a gente oriente, mas a gente não tem como mandar, nem ditar. Por mais que este filho dependa da gente, a gente não tem essa condição. Eu costumo dizer que a gente consegue ter o controle remoto na mão até o dia que ele sai a primeira vez para o colégio sozinho. Depois, não tem mais jeito. Enquanto a gente deixa na porta do colégio, a gente vai buscar, a gente leva na festa, mas depois que a gente fala, filho, toma o dinheiro da passagem e vai. Aí você diz para ele assim, olha, você vai por essa calçada aqui, quando chegar lá embaixo, você vira à esquerda e tem um ponto ali. Você fica ali. Pode ir atrás. Ele vai pela calçada da direita, vai atravessar para o outro lado, né? E vai pegar o ônibus lá no outro ponto. E aí a gente se desespera. Mas é porque pode acontecer alguma coisa, não sei o quê, mas não tem como. Porque ele vai começar a testar, né? É o momento dele. E aí a gente não tem como mais ter o controle remoto. Aí ele diz para a gente assim, olha, eu vou na Tijuca. Daí você descobre que ele está no Meia. E isso vai dando uma angústia. E a gente sofre. E a gente chora. Porque a gente se sente desrespeitado. A gente se sente desconsiderado. A gente pergunta assim, como que ele pode querer saber menos que eu? Eu falei para ele que a Tijuca era melhor. Mas ele foi para o Meia. E aí a gente precisa entender que é um momento de libertação desse filho. E que a gente precisa confiar em Deus. Porque antes dele ser nosso, ele é de Deus. E que é muito complicado, gente. Não é porque eu falo que eu acho fácil. Mas é verdade. As coisas só vão acontecer quando tiverem que acontecer. O fato da gente ficar preocupado não vai evitar que o que tiver que acontecer, aconteça. O fato da gente ligar, e agora então tem o celular, né, gente? O celular é o obsessor da mãe, né? Porque a mãe fica no celular muitas vezes, entendeu? E dá uma agonia quando não atende o celular, né? Aí você, primeiro momento, você pensa assim, está implicando comigo, não quer atender o celular. Aí, no segundo momento, não, o celular continua a não atender, fica fora de área, você desligou o celular. No terceiro momento, você fala, roubaram o celular. No quarto, você falou, sequestraram meu filho. Não tem jeito, né? Porque vai dando uma... Mas isso aqui é amor. É um amor que é muito grande. Mas é um amor que a gente fica, que faz mal para a gente,
né? E assim, eu estou falando o que eu sinto, tá, gente? É um amor que faz mal, que incomoda. Porque você quer ficar em paz e você não consegue. Você quer o tempo todo saber onde que está, o que está fazendo, com quem está. Né? Aí você olha assim do outro lado da rua, está com uma pessoa meio estranha, e você fala, meu Deus, minha Nossa Senhora, quem é aquela pessoa? Aí o filho chega e você fica, com quem você está andando? O que você está fazendo? Só mãe. Só mãe. E como é bom ser mãe. Como é apaixonante ser mãe. Porque mãe nasceu para sofrer, vocês acham? Vocês acham que mãe nasceu para sofrer? Não. A gente sofre porque a gente não confia. Falta fé na gente. Falta fé em Deus. Falta a gente ter a certeza de que a gente não vai poder mudar nenhum cenário. Não tem como. Depois que saiu, que não tem mais o controle remoto, a gente tem que confiar. E pedir a Deus que nos dê o equilíbrio. Que a gente possa não murmurar, mas a gente às vezes não murmura para o outro, mas sofre muito por dentro. E aí ele continua lá no Evangelho. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscado voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal de progresso. Nós pedimos esses filhos. Olha que coisa boa. Não é lindo isso? Nós pedimos esse filho, por mais sofrido que seja. E podemos nos dar por felizes, né? Porque existem mães em situações muito piores. Em problemas muito maiores do que o nosso, mas que amam os filhos tanto quanto nós. E a gente se desespera. E a gente quer que tudo seja igual. Simplesmente por uma pequena palavra. A posse. Porque o amor que a gente tem pelos filhos da gente, ele se assemelha no amor que Deus tem para a gente, mas nós ainda somos muito egoístas. Nós ainda temos muito sentimento de posse. A gente acha que o filho é nosso, e o filho não é nosso. O filho é do mundo. O filho é de Deus. Nós temos a obrigação de educar, de encaminhar, de acolher em qualquer situação. Antigamente, a gente sabia muito que, com muita facilidade, os pais colocavam os filhos na rua. Ou porque a moça engravidava, ou porque o rapaz estava bebendo. Qualquer situação, coloca na rua. Mas hoje, com a evolução, com o progresso, com o entendimento que a gente tem da doutrina, é deixar a sacola parada no meio do caminho para voltar para pegar depois. Não tem jeito, gente. O filho é nosso. Se você disser assim, ó, sai, vai embora, pode ter certeza que se não for nessa, mas na próxima, você tem que voltar para pegar. Né? Ainda ontem eu estava escutando uma companheira falando que, ou melhor, uma companheira não, foi meu chefe falando que a mãe da esposa dele reclama muito porque a filha quase não vai visitá-la. E a filha vai lá 3 vezes na semana. E aí a filha falou para ela assim, é engraçado, mãe, a senhora saiu de casa, largou a minha avó sozinha e foi embora, e só voltou para visitá-la umas 2 semanas antes dela desencarnar. Eu venho aqui toda semana e a senhora diz que eu lhe visito pouco. E aí a mãe falou o quê? Porque nós somos exemplo. Outro dia eu conversava com uma colega que está prestes a colocar a mãe no asilo. E eu falei para ela assim, cuidado que a sua filha está vendo você colocar a sua mãe no asilo. É isso que ela está aprendendo. O que será que vai acontecer depois, quando a gente ficar velho? Né? Porque a gente não vai ficar jovem a vida toda. Essa é mais uma responsabilidade da mãe. A gente precisa pensar muito no que a gente planta,
no que a gente fala, no exemplo que a gente dá. A gente sabe que dói, que é sofrido. Porque tudo que vem de um filho, a gente encara como desrespeito, como ofensa. Porque a gente não aceita que aquele serzinho que a gente cuidou o tempo todo, que a gente alimentou, que a gente passou noites em claro, depois que completa 15, 18, 20, 30, queira saber mais do que nós. Mas a gente esquece do progresso. A gente esquece da evolução. A gente esquece que esse serzinho estava num corpo pequenininho, mas talvez ele seja um espírito mais maduro e mais evoluído do que eu, que sou mãe. E isso dói, né? Essas são as dores mais sutis da maternidade, mas que a dor de cada um é muito grande. Mas que a gente sabe que a gente tem o Evangelho, que mostra para a gente que se a gente está passando por situações na maternidade, foi porque nós pedimos. E uma coisa assim que eu quero deixar claro, que a gente não está aqui hoje para fazer uma reflexão sobre as dores da maternidade. Mas, na realidade, como eu disse anteriormente, não tem como falar de mãe sem não falar de dor. Porque a gente cresce junto. Porque, na realidade, nós só estamos em situações diferentes. Eu uma vez falei para o meu filho que ele tinha que me entender, porque era a primeira vez que eu estava sendo mãe, pelo menos que eu me lembre, né? Então, eu também vou errar como mãe. E é isso que a gente precisa trabalhar na gente. Essa condição de que a gente também erra. E que o filho, às vezes, vai falar com mais propriedade de determinada situação do que eu, que nasci primeiro. Eu nasci primeiro, eu amadureci primeiro, mas eu, às vezes, não consigo ter a visão que o meu filho já tem. Então, o que a gente precisa tentar é pregar o respeito mútuo. É olhar para esse filho de igual para igual. Dizer, filho, a gente está tentando. Não está dando, mas a gente está tentando. Né? Eu uma vez falei para um dos meus filhos exatamente isso. Olha só, eu sei que a gente teve algum problema. Porque a gente percebe, né? Se a gente prestar atenção, você percebe. Eu tenho certeza que a gente teve algum problema. Mas me ajuda. A gente está junto de novo. Vamos tentar vencer esse problema. Vamos tentar nos entender, encontrar um ponto comum. Mas, para isso, é necessário que exista respeito e humildade entre as pessoas. Porque, na realidade, o amor ao próximo, a maternidade, ela é a humanidade toda. A gente precisa olhar para o nosso semelhante com tanto amor, o quanto a gente olha para o nosso filho. E, às vezes, a gente cobra menos do nosso semelhante. Por que a gente cobra tanto do filho? Porque ele é filho? Então, ele tem que ser a minha cópia fiel? Ele tem que pensar exatamente como eu e fazer tudo que eu quero que ele faça? E é isso que a gente precisa refletir. E a gente precisa refletir nisso para o nosso crescimento pessoal, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Porque quando a gente conseguir alcançar esse patamar, quando a gente tiver esse equilíbrio, a gente vai conseguir ser mais leve, mais feliz. Eu lembro que quando meu filho mais velho completou 18 anos e começou a sair de noite, eu morava aqui na Aníbal Porto, aí eu ficava na janela a noite inteira. E ele não tinha a chave da porta, porque ele tinha que bater na porta, que era para eu abrir a porta e olhar para a cara dele, para ver como ele estava. E eu ficava a noite inteira ali, eu cochilava na grade, assim. Aí ficava, rezava, aí mexia na porta, não vinha. E, detalhe, não tinha celular. Se tivesse celular, eu nem sei o que eu fazia. Não tinha celular, e eu ficava lá. E aquilo, assim, se ele saísse no sábado, domingo eu não era ninguém. Porque eu não dormia a noite toda. Eu achava inconcebível alguém dormir com o filho na rua.
Quem já tinha uma amiga que falava, eu durmo. Eu falava, que mãe desnaturada. Como ela consegue dormir? O filho na rua. Um dia uma senhora conversando comigo, aí ela falou, minha filha, o que você vai fazer acordada dentro da sua casa se acontecer alguma coisa na rua com seu filho? Aí eu fiquei, mas como é que eu vou fazer? Ela, minha filha, o que você vai mudar na situação do seu filho na rua, acordada a noite toda? Filha, entrega nas mãos de Deus. Quando você estiver muito agoniada, abre o Evangelho, faz uma prece e pede a Deus para te deixar, Senhor, faça com que eu consiga pegar no sono. Esse filho que tu me emprestaste, ele na realidade é seu. Toma conta dele para mim e me prepare para qualquer situação que se possa apresentar. Porque ela dizia assim, se acontecer um acidente ou alguma coisa, você vai cair durinha, porque você já não dormiu a noite toda, você não vai poder fazer nada. E eu segui o conselho dela. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu aí comecei a dormir. E hoje em dia aí já tem mais 2 aí que vai e tal, e agora eu já durmo mesmo, né? Durmo e entrego nas mãos de Deus. Durmo preocupada, acordo na madrugada, aí falo, Senhor, onde meus filhos estiverem, toma conta deles e de quem estiver com eles, e ó, durmo, porque eu tenho que viver, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso continuar vivendo. Se eu não dormir, daqui a pouco eu vou e o filho está bem. Então, é a nossa fé, é a nossa confiança, é o nosso equilíbrio que a gente precisa buscar para o nosso bem. Porque a gente começa a se tornar uma pessoa desequilibrada. Você fica a noite toda acordado, o filho chega, aí você já está cheio de sono, você começa a ver coisa que nem existe, né? E aí a gente prova que não tem confiança em Deus. E aí a gente não consegue cumprir aquilo que o Evangelho está dizendo para a gente. Fui eu voluntariamente que escolhi esses filhos para mim. Fui eu que quis me reencontrar com esses espíritos. Então nós temos que buscar o melhor convívio. Nós temos que buscar o melhor equilíbrio. Nós temos que buscar a harmonia, o amor, a compreensão. Porque além de mãe, nós somos o esteio do nosso lar. A gente não é só mãe do nosso filho. A gente é mãe do marido, a gente é mãe da mãe, a gente é mãe do tio, a gente é mãe o tempo todo. Às vezes a gente é mãe até do vizinho. E se a família, o marido, o irmão, os filhos, chegam em casa e encontram a mola mestra desmontada, o restante vem todo abaixo. Vocês já repararam isso? Percebam só como que a gente tem uma condição incrível de mudar a harmonia do nosso lar. É impressionante. É muito difícil isso, gente. É muito ruim, eu acho, tá? Você saber que você é responsável por tudo. Mas é verdade. Se você chegar em casa, pode estar tudo maravilhoso. Se você chegar em casa mal, acabou. Vai ver igual, sabe, efeito dominó? Vem caindo tudo. Se você estiver em casa e todo mundo chegar mal e você estiver bem, você vai equilibrando tudo. Daqui a pouco vai se encaixando, fica tudo maravilhoso. Mas se você estiver mal, acabou. O marido pode chegar de mau humor, porque se ele te encontrar bem, ele vai ficar bem. Agora, se ele chegar de mau humor e você estiver mal, aí é o caos, né? O tsunami vai passar. Os filhos, a mesma coisa. O filho entra em casa, bicudo, reclamando. Aí você fala, meu filho, o que houve? Aí você fala, mas aí daqui a pouco ele já não tem mais jeito de brigar. Então, é impressionante como a gente muda a harmonia do nosso lar. Eu tenho uma amiga que mora ela e o filho. Um dia ela chegou para mim no trabalho e falou, Ronido, não é que é verdade? Eu percebi que se eu bater a porta, ele bate todas as portas, mas se eu não bater e ficar quietinho, ele também fica quietinho. E uma pessoa só. Né? Então, a gente precisa, para o nosso bem, trabalhar
o nosso equilíbrio. Ter a consciência de que nós pedimos para estar nessa família. Nós pedimos para ser mãe desses filhos. E filhos na palavra mais ampla, né? Que não é só o filho da carne. É o filho, porque a mãe, ela é mãe, a chefe de família, né? Antigamente, era assim, tinha o chefe da família e a mulher que era do lar. Existe mais isso, gente? E mesmo quando a mulher era do lar, ela era responsável pela harmonia da casa. Sempre. Sempre ela é a responsável pela harmonia da casa. Em qualquer situação, quando você conhece uma família e que você fica sabendo que tem um problema de harmonia, de entendimento, busca a mãe, busca a mulher da casa. Se a gente conseguir fazer com que ela fique bem, todo o restante vai ficar. Agora é preciso que a gente tenha humildade, é preciso que a gente tenha resignação, é preciso que a gente tenha aceitação. E é preciso que a gente aproveite o dia de domingo e mostre para os nossos familiares que mais importante do que qualquer presente é conseguirmos nos harmonizar, é conseguirmos amarmos com verdade. Né? Porque não adianta, a gente até na semana passada aqui a gente estava conversando sobre a homenagem para as mães que a gente fez aqui na evangelização, e a gente estava falando sobre isso. É muito legal, né? O filho vai lá, faz um presentinho, né? E quando sai daqui, quer morder a gente, né? Porque eles querem morder, a gente não pode dar confiança, né? Mas eles, qualquer coisinha, eles são muito estressados. Então, mas então, quer dizer, eles são jovens e são estressados. Eu que não estou mais aqui, que tenho mais idade, eu que tenho que entender, a gente pediu. Nós é que somos a mãe. E é o nosso exemplo. Porque, pasmem, eles vão reclamar o tempo todo que a gente persegue, que a gente acompanha, que a gente quer saber, que a gente faz carinho, mas se a gente não fizer, eles vão sentir falta. Porque eles precisam desse aconchego, mesmo que eles briguem. Sabe aquele cachorrinho que você está fazendo carinho nele, ele está querendo te morder? É mais ou menos assim. E para isso a gente precisa só entender que nós somos todos iguais. Nós estamos no mesmo patamar. Hoje ele está filho e eu estou mãe. Amanhã eu vou estar filho e ele vai estar pai, vai estar mãe, porque é a lei da reencarnação. Né? A gente não sabe em que situação que a gente vai se encontrar de novo com esses nossos amores. E aí, continuando aqui, senão a gente vai... eu trouxe para vocês aqui um poema do Khalil Gibran, que eu acho assim, maravilhoso. Né? Como eu disse antes, eu acho que essa questão de falar de mãe, isso é muito pessoal. A gente tem que falar daquilo que a gente realmente sente, como a gente vê e como a gente precisa ver. Né? Que não significa dizer que para quem está falando tudo é tão fácil. Mas a oportunidade de poder refletir é muito boa, né? Porque a boca é bem perto do ouvido. E a gente precisa ouvir isso. Né? Então, ele diz assim: tu és o arco do qual teus filhos são arremessados como flechas vivas. Que coisa linda, né, gente? A gente tem que ter essa consciência com naturalidade. Apesar de não ser tão fácil. Mas a gente saber que a gente só é aquele que vai impulsionar. A gente quer segurar as rédeas, mas não tem como. A gente vai impulsionar. Então, esse é um trechinho do poema, e agora a gente vai ler o poema todo, bem devagarzinho, para a gente poder ir curtindo cada palavra. Os filhos. Teus filhos não são teus filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de ti, mas não de ti. E embora vivam contigo, não te pertencem.
Pode dar teu amor, mas não teus pensamentos. Porque ele tem seus próprios pensamentos. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que não podes visitar, nem mesmo em sonho. É tudo muito deles, né? Como é tudo muito nosso. Podes tentar ser como ele, mas não tente fazê-los como és. Não tem como. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Tu és o arco do qual teus filhos são arremessados como flechas vivas. O argueiro mira o alvo na senda do infinito e estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápido e para longe. É isso que a gente precisa pensar todos os dias. Eu tenho que tentar fazer o melhor. A minha função é fazer o melhor para que eu possa impulsioná-lo da melhor forma possível. Mas o resultado dessa flecha, onde ela vai parar, eu não posso determinar. Eu posso direcionar e ela simplesmente cair antes de ir até onde eu pretendo. E eu tenho que estar aqui, firme, equilibrada, amando, acolhendo. Que teu encurvamento na mão do argueiro seja tua alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. E eles amam. Nós somos esse arco. E que orgulho nós temos disso, não é? Como é bom a gente ver os nossos filhos saudáveis crescendo, né? E, para mim, amanhã eu ganho um presente, que meu filho mais velho faz 29 anos, né? Então, assim, como é bom, apesar de todas as dores, de todas as noites em claro, de todas as brigas, de todas as discórdias, da não aceitação de uma série de colocações e de comportamento, como é bom quando um filho da gente está com saúde e faz aniversário e a gente fala, nossa, é meu filho. Nossa, meu filho está um homem. Porque é esse amor incondicional que a gente tem. É essa dádiva que nós temos de ser a mãe. O como é importante ser a mãe. Mais importante do que qualquer presente, mais importante do que qualquer dor, mais importante do que qualquer sofrimento, mais importante do que tudo. É esse amor incondicional que Deus nos deu o prazer de sentir. Então, que a gente possa ter a certeza de que sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento da vida deles, o maior presente que nós temos é saber que nós somos esse arco. E nós temos que continuar sendo um arco firme. Temos que continuar sendo um arco forte, que chora, que sofre, que se decepciona, que se angustia, mas que jamais deixa de amar. E agora, para encerrar, a gente trouxe uma oração de Meimei, que ela resume tudo que a gente falou agora, tudo que a gente conversou, resume o poema de Caibar e mostra para a gente mais uma vez que nós não estamos sozinhos. Que em qualquer situação, Deus, Jesus, os amigos espirituais estão nos amparando. Porque essa maternidade faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução, da nossa oportunidade de progredir. Nós precisamos, nós pedimos, nós queremos estarmos preparados para todas as situações que se apresentam. E agora, no momento em que eu ler essa oração, eu peço para que vocês pensem naquelas mães que estão com os filhos nos presídios, que estão nas camas dos hospitais, que estão com os filhos no mundo,
sem saber por onde eles andam, mas que os amam tão intensamente quanto cada um de nós. Que pensem naquelas mães que agasalham seus filhos nos braços para esconder do frio, sem ter onde morar, sem ter um prato de comida. E que a gente possa agradecer a Deus imensamente pela oportunidade da vida e pela oportunidade de dar a vida. Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e colocastes flores na haste agressiva. A mim, deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas como se eu fosse roseira espinhosa, que mandastes carregar uma estrela. Aceitastes minhas fragilidades a vosso serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dai-me forças para que vos compreenda os desígnios. Guie-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça a egoísmo. Guardai-me vossos braços eternos para que o meu sentimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos de outras mães, com o carinho que me insuflais no trato daqueles de quem enriquecestes minha alma. Fazei-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de vossa bondade, consciências livres que devo encaminhar para a vossa vontade e não para os meus caprichos. Inspirai-me humildade para que não se transmale no orgulho por minha causa. Concedei-me a honra do trabalho constante, a fim de que não venha a precipitá-los na indolência. Auxiliai-me a querê-los sem paixão e servi-los sem apego. Esclarecei-me para que ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em vosso nome, por sentinela de vossa bênção, junto daqueles que se mostram menos felizes. Que eu seja contente e grata, se me puderem oferecer a mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida, se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservastes, ou a restituí-los às vossas mãos, dá que ainda mesmo por entre lágrimas, eu possa dizer-vos em oração, com obediência excelsa, Mãe de Jesus: Senhor, eis a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a vossa palavra. Mei. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez só temos a lhe agradecer pela oportunidade da tarefa, pela oportunidade da maternidade, Senhor, pela oportunidade dos filhos do corpo e dos filhos da alma, Senhor. Senhor Jesus, então te pedimos que tu possa neste momento envolver a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e em especial, Senhor, a todas as mães que aqui se encontram e aquelas que já não estão mais aqui, com a certeza da importância de cada uma na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, e que tu possas, através dos nossos amigos e mentores espirituais, nos fortalecer, nos dar o entendimento, nos dar o equilíbrio, a resignação, para que continuemos a nossa caminhada, um dia de cada vez, Senhor, na certeza do seu amparo, na certeza, Senhor,
que os nossos amores, os nossos encontros não são em vão. Que nós possamos crescer uns com os outros, evoluir uns com os outros, e que nós possamos, Senhor, ampliar este nosso amor maternal, não só para os nossos filhos, mas para toda a humanidade, cientes do amor que Tu tens por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Senhor, estamos nos despedindo na noite de hoje. Agradecidos estamos pelas reflexões trazidas pela nossa amiga. Jesus, permita que possamos levar para nossos lares conosco esta paz que sentimos neste instante a nos envolver. Que nós possamos levar conosco para distribuir lá fora, não apenas para os nossos lares, mas para distribuir com todos aqueles que passem por nós esta paz, porque todos necessitam de paz, Senhor. E é assim que pedimos aos nossos guias e protetores, para que em nome de Deus permitam estarmos encerrando a primeira parte de nossos trabalhos na noite de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus.